De empreendedora para empreendedora, vamos conversar sobre posicionamento hoje? Você já parou para analisar o que é que você está comunicando para o seu público-alvo? Como você está se posicionando nas redes sociais? E também no tete-a-tete com as pessoas? Eu sou a Bianca Becker, sou mentora e consultora de marketing digital e hoje eu terei o privilégio de conversar com uma mulher empreendedora que é referência para mim. Isso por tudo que ela construiu, pelo posicionamento que ela tem e principalmente pelo que ela entrega para o público dela. E a nossa convidada é a Débora Moura. Obrigada. Débora, seja bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz de ter você aqui no terceiro episódio do Destrave Podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu também estou muito feliz em poder participar, fiquei muito honrada com o convite, até porque a gente já tem essa conexão, né, de outros momentos também, uma acompanha a outra, já tem esse conhecimento da trajetória e é muito gostoso poder compartilhar isso com você e com quem te acompanha. Obrigada, Débora. E agora eu vou contar para vocês quem é a Débora. A Débora, ela é empresária no segmento da moda há mais de 10 anos, é consultora de imagem também e influenciadora. Ela é mãe de 3 filhos, construiu seu negócio ao lado do marido e compartilha sua experiência ajudando mulheres a se enxergarem com mais clareza, confiança e autenticidade. O seu trabalho une prática da loja com estratégia de imagem, mostrando que se vestir vai muito além da estética, é sobre identidade, presença e evolução. Isso mesmo. E hoje vamos conversar sobre posicionamento. Vamos. Então, para dar o start aqui na nossa conversa, conta pra gente o que é o posicionamento de uma forma clara, objetiva, para que a galera que está assistindo consiga entender e se ver no negócio delas com essa parte de posicionamento. Certo. Eu até acredito que o posicionamento a gente constrói e é a forma que a gente consegue transmitir para o outro quem de fato nós somos. Então, é o espaço que a gente vai ocupar na mente daquela pessoa que está nos assistindo. Então, até trazendo para a minha imagem, né, para o meu posicionamento, como que eu fui construindo isso nas redes sociais, apesar de vender produto numa loja de moda, eu trouxe um posicionamento da minha jornada empreendedora, de como eu comecei, de como que eu fiz as pessoas acompanharem comigo o processo, os bastidores, a forma que eu comunico, que eu mostro com imagens. Então, o posicionamento, ele tem muito disso, da comunicação, da minha imagem coerente, da minha postura e daquilo que eu realmente estou mostrando, né? Eu posso, através do meu posicionamento, criar percepção na cabeça das pessoas. Isso pode ser positivo ou negativo. Sim, posicionamento é muito importante. É muito importante, porque ou ele vai aproximar ou ele vai afastar. Isso. E a gente precisa ter consciência do que nós estamos comunicando. Até a minha fala inicial foi: você que está assistindo, já parou para analisar o que você está comunicando? Tem alguns pilares, Débora, do posicionamento que a gente pode parar e analisar para entender como nós estamos nesse cenário de posicionamento? Inclusive, quando a gente traz a imagem para comunicar o nosso posicionamento, tem muita estratégia disso. Eu posso comunicar acessibilidade, leveza, distanciamento, autoridade. Então, a imagem, quando ela tem ali os seus 3 segundos de impacto, pode ver, por exemplo, você tá lá no Instagram, no botão explorar. Você tá dando uma olhada. Por que tem vídeo que você clica? E você se identifica, e você vai querer entender e vai querer assistir. Então, a imagem é o primeiro pilar. Primeiro é a imagem. A pessoa ela vai se conectar com o que ela tá vendo, porque nós somos seres visuais. Depois, ela vai te ouvir. Então, através dos seus gestos, da sua postura, e aí a sua comunicação e te ouvir. Então, em primeiro lugar, a imagem, que é o princípio. Você é empreendedora há 10 anos...
Eu te admiro muito, toda a sua jornada empreendedora. Inclusive, teve uma época da minha vida que eu tive uma loja de roupas online, me inspirei muito em você. Não deu certo, mas não tem problema. Hoje minha energia tá 100% focada no digital, em atuar no digital, mas você foi uma inspiração para mim. Conta pra gente, Débora, como que foi o teu início, a tua jornada empreendedora? Então, eu comecei, como eu falei ali, né, do zero, literalmente do zero. Eu vi uma oportunidade e pensei, vou vender roupas dessa forma, eu não preciso ter uma loja, eu posso vender com uma mala de roupas, eu posso vender através de grupos no Facebook. Então, eu não tive primeiro a oportunidade da loja física. Eu comecei com 10 biquínis, uma compra de R$500 pela internet. E aí, foi indo, eu senti isso por 4 meses, decidi pedir a conta no meu emprego CLT, que eu estava há 5 anos. Na época, os meus meninos também tinham 5 anos, os gêmeos. E com o aval do meu marido, vamos arriscar, nós dois juntos, vamos fazer isso acontecer. A gente começou, colocou roupa no carro e foi. Eu até compartilho sempre uma foto que tem ele também, junto comigo, vendendo roupas, um arara na rua, né? Muitas vezes as pessoas não fariam, por vergonha, né? Por alguma coisa, mas eu sempre fiz com decisão o que tinha que ser feito e compartilhei isso até como uma forma de inspirar e motivar pessoas. E até hoje isso está atrelado ao meu posicionamento. Eu estou aqui também para inspirar, motivar, mostrar que você pode, trazendo a minha jornada de vida como exemplo. E hoje eu vejo que essa motivação, essa inspiração, ela vai além do negócio, ela vai além do empreendedorismo, ela se expandiu para a vida pessoal, para a imagem da Débora, que também evoluiu ao longo desses 10 anos, a minha mudança de imagem, da minha postura, da minha fala, né, o quanto que eu consegui evoluir na minha imagem. Recentemente compartilhei também o meu casamento, né, que eu vi. Recebo clientes falando, comentando, que se inspiraram, que casaram também, gente que estava há 20 anos junto com o marido, né, eu fui casar depois de 15 anos com o meu marido, então a gente compartilhou isso também como um sonho, né, não desista, tudo tem o seu momento. Então eu acho que eu trago muito disso, compartilhando a trajetória, e ao longo desses 10 anos foi um caminho realmente de erros e acertos, foi muita coisa que a gente precisou evoluir, ter conhecimento para conseguir se manter e se destacar. E testar. E testar. Muito teste. Eu falo, Débora, que empreender é teste. Não tem como dar certo de primeira. Não vai dar certo de primeira. Inclusive, tenho certeza que você pensou muitas vezes em desistir. Deve ter imaginado, não é esse caminho. Talvez até pensado em voltar para a CLT. Nunca pensei. Nunca? Nunca. Ai, essa é uma certeza, assim, que eu carrego comigo, que eu nunca pensei em desistir. Mas eu sempre estou olhando por outros ângulos do que o que eu posso fazer agora, porque aqui onde eu estou, da forma que eu estou fazendo, já não está me trazendo resultados de crescimento como eu gostaria. Então, nunca para trás. Desistir, eu vou voltar para onde? Eu já comecei do zero, eu não tenho para onde voltar, eu só tenho como ir para frente, né? Então, quando eu enxerguei isso de empreender, até para você ter uma ideia, eu já comecei ali com aqueles R$500, 10 biquínis. Eu fiz uma meta de quanto eu tinha que vender depois com as roupas para conseguir suprir o meu ganho no CLT. Eu tava com um bebê pequeno até na época que eu estava ali no meu primeiro ano com as roupas. O Felipe, quando eu abri a loja, o Felipe tinha só 9 meses. Então, eu levava ele junto para a loja comigo. Ele ficava mexendo no caixa, queria abrir gaveta de moeda. Então, assim, era aquela loucura. Mexia em bolsa, desdobrava roupa, mas estava ali comigo. E eu até tive a proposta do meu antigo chefe para eu voltar a trabalhar com ele. E na hora eu falei, não, eu estou bem aonde eu estou fazendo, claro que eu tenho os meus desafios, mas eu acredito nisso e eu preciso dar sequência nisso. Então, eu realmente nunca pensei em desistir. Muito bem. E o fato de você não ter pensado em desistir não quer dizer que o caminho ele tenha sido linear. Não, de jeito nenhum. Inclusive, nós mulheres, além do negócio, nós temos muitas outras responsabilidades, né? Sim. Dentro de casa. Então, já trazendo mais uma pergunta, como é que você fez e faz
para equilibrar todos esses pratinhos? Então, quando eu comecei com as roupas, como eu não tinha loja, eu trabalhava dentro de casa, eu montei um espaço em casa. Então, eu recebia as clientes em casa. Então, desde o começo, eu tinha que conciliar a minha vida pessoal, a família, as crianças no mesmo ambiente e ainda a loja. Tinha momentos que eu ficava de cabelo em pé, porque alguém me ligava, queria ir na minha casa, ai meu Deus, agora eu tenho que lavar essa louça, fazer isso aqui correndo, né? Porque com criança é a rotina. E até foi esse um dos motivos, junto com o aumento da demanda, de não conseguir atender quantas clientes eu gostaria, porque eu conseguia atender 3 clientes por dia, como eu atendia mais na parte da tarde, de manhã eu tinha que levar os meninos para a escola. Então, eu cheguei no momento que eu falei, eu preciso abrir uma loja, eu preciso ter uma pessoa treinada para me ajudar a receber as clientes, porque só desse jeito eu não estou dando conta. Então, eu sempre tive que me desdobrar nos dois para conseguir conciliar a vida pessoal, maternidade e empreendedorismo. E faço isso até hoje, né? Então, hoje eu consigo ter a minha manhã um pouco mais para mim, um pouco mais para a família, almoçar com eles. E após o almoço eu vou para a loja, às vezes estendo um pouquinho o horário à noite lá. Teve um tempo que isso não era possível, então, às vezes, né, tem fase que a gente está muito focado em algum crescimento, que a gente se desdobra mais no negócio. Então, é aquela questão de prioridades. Então, agora eu estou um pouquinho mais confortável para conseguir aproveitar um pouquinho mais a liberdade. Vai ter momentos que eu vou estar mais focada. Não, agora é mais negócio, um pouco menos liberdade. Então, é saber dosar. Entender as fases do negócio também. Isso é muito importante. Porque quando a gente está mais no começo, até trazendo um insight para quem está assistindo, todo início, todo começo, ele é difícil, ele é silencioso, né? Os inícios são momentos em que a gente está fazendo, e muitas vezes a gente não está vendo o resultado ainda. Sim. Estávamos até falando sobre isso antes de vir para o ar, né, Débora? O quanto é importante respeitarmos as fases, e existe a fase de maturidade de cada negócio. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser assim que você começar. Inclusive, a frase aqui do nosso podcast, o lema, é conversas que fortalecem decisões e aceleram trajetórias. Então, você já tem uma trajetória aí de 10 anos empreendendo. Você comunica para um público que não é o público que gosta de roupas mais simples, né? Você tem o teu público muito bem definido. Isso. E, pegando o gancho com o tema do podcast, usa essa conversa aqui para se inspirar, para você direcionar algo que está dentro aí do seu coração. Se você tem vontade, desejo de empreender, procura meios para fazer isso acontecer. Tá tudo bem, não vai dar certo de primeira, mas tem como fazer, né, Débora? Sim. Quando a gente acredita, a gente faz e o negócio acontece. Exato. Então, até como você falou, né? Hoje eu comunico para um público específico, mas eu comecei vendendo peças por encomenda, onde eu tinha que pedir um sinal de 50%. Às vezes era, por exemplo, uma calça de R$99. Né? Hoje o meu ticket, ele é bem maior do que isso. Até eu brinquei ontem com uma cliente, que ela foi na loja, e até o marido comprou a calça para ela de presente. E era uma calça de R$479. E ela falou bem assim, não, eu ainda falei o valor menos para ele, e mesmo assim ele falou que era muito caro. Né? E só que ela já conhece, já usa o produto, então ela entende o valor daquilo. E quando ela me falou isso, eu até trouxe para ela uma questão. Eu falei, então, como ela já usa esse produto, para ela não faz mais sentido usar a calça de R$200. O paladar, ele não retrocede. Até eu tô lendo um livro com esse tema. Então, quando você conhece um produto aqui, inferior, e você vive aqui, ele tá bom para você. Quando você eleva o teu patamar, o teu conhecimento, aquilo que você experimenta, seja uma experiência de comida, de restaurante, ambientes, viagem, você não vai querer voltar. Então, realmente, você vai querer ganhar mais, você vai querer evoluir para continuar tendo aquele acesso às coisas melhores, né? Então, eu entendi que eu poderia
Quem vende água, vende vinho. Se eu sabia vender, eu só tinha que aprender a me comunicar melhor, a me posicionar melhor para atingir aquele público que eu gostaria. Então, eu identifiquei que aquele público compraria mais com menos esforço. Eu só tinha que entender como que aquelas mulheres pensavam, como que eu podia agregar valor e mostrar que o meu produto atendia a necessidade ou o desejo dela. Eu não precisava mais ficar argumentando preço. Porque preço... não era uma objeção. E a gente encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar o cliente pode me trocar porque ele encontrou algo mais barato. Mas se eu ocupo um lugar na mente dele de relevância, de qualidade, onde a minha loja entrega não só o produto, entrega a experiência, o conhecimento, eu visto ela por completo para que ela não perca tempo. Hoje o ativo mais valioso que nós temos é o tempo. Então, a minha cliente não perde tempo procurando por aí porque eu resolvo o que ela precisa. Se ela não tem tempo de vir na minha loja, eu mando uma mala para ela. Eu tenho um atendimento personalizado, eu conheço a necessidade dela, eu monto o look para ela e eu entrego pronto para ela. Então, eu entendi que eu poderia sair do 1 a 1, da encomenda, da blusinha e como que eu posso agregar valor. E daí entra todo o posicionamento, a comunicação, como a gente tem que aprender a falar, tudo isso. Olha só, muito inspirador. E falando um pouco de imagem e estilo, para a mulher é tão gostoso a gente se vestir bem, a gente colocar uma roupa e a gente se sentir bonita, a gente se sentir elegante, não é, Débora? Sim. E essa autoestima, ela serve tanto para impactar no outro, trazendo realmente essa confiança que você tem sobre você, e você também se sente mais confiante. Você se sente totalmente mais confiante. Até um exemplo, a questão da pessoa trabalhar, às vezes, home office. Né? Eu não tô me arrumando, eu tô de qualquer jeito. Mas daí vai lá, vou ligar a câmera, agora tem uma reunião, tal. Me visto rapidinho ali, com uma parte de cima e tal. Aí, quando você tem uma ocasião especial e você vai lá e se arruma melhor, você se olha no espelho por completo, é totalmente outra imagem de empoderamento. Sim. Então, eu acredito assim, independente do lugar que você vai trabalhar, faça o teu melhor, se arrume do teu melhor. Você vai ser percebido até com um valor melhor do teu trabalho. Com certeza. A nossa imagem, a forma com que a gente se veste, a maquiagem, o cabelo, unha, tudo isso influencia. Influencia. Na percepção de valor que as pessoas têm sobre nós. Inclusive a maneira que elas nos tratam. Porque elas não vão tratar com desmerecimento se elas entendem que você já se valoriza. Ela já se valoriza, ela se impõe, entende? Então ela não vai aceitar menos que isso. Sim. A tua imagem diz o quanto você tolera ou não algo. Sim. E que dica você daria, Débora, para posicionamento olhando para imagem e estilo? Por exemplo, que look usar? Eu tô de blazer, eu tô comunicando que eu sou uma mulher empoderada, inteligente, às vezes até os acessórios, né? O óculos. Tem gente que já falou pra mim que eu sou inteligente só porque eu uso óculos. E você vê, e é a imagem, é a impressão que você passa. Então, não existe o certo e o errado na imagem. O que existe é aquilo que você quer comunicar. Então, trazendo até pra minha imagem, em meados de 2012, 2011, o que a loja comunicava era algo mais leve, mais juvenil. Não era elegância e sofisticação. Eu não estava atendendo esse público que eu atendo hoje dessa forma. Elas não queriam, naquele momento, passar essa imagem. Então, era algo mais leve, mais descontraído. Eu trazia isso na comunicação da loja e também na minha imagem. Então, eu tinha uma imagem mais meiga, mais acessível, mais dócil. E eu usava isso através dos elementos, das cores, da roupa. Então, por exemplo, um colar, ele tinha um laço,
Uma maquiagem leve, às vezes o cabelo ondulado, uma roupa clara, um babado. Então, tudo isso vai trazendo essa leveza, essa acessibilidade. A partir do momento que eu quero comunicar mais presença, imponência, força, então eu trago isso também para os elementos, para os acessórios, para o tamanho do acessório, para a cor, para o contraste da cor, né? Então, hoje, até quando eu fui trazer a peça de roupa, eu já trouxe o dourado num peso visual maior, porque ele comunica essa sofisticação, essa imponência, né? Se eu não soubesse disso antes, talvez eu não teria usado essa estratégia. Teria só colocado uma peça simples, que eu gosto. Eu gosto dessa peça, então eu vou usar. Sim. Mas não, eu usei a estratégia daquilo que eu realmente queria representar para as pessoas. Então, a gente pode usar a nossa imagem para potencializar isso. Inclusive, lá no teu perfil, tem vários antes e depois, né? Muito. Eu vejo... Gente, se você olhar, Débora, lá em... Quando que você começou, Débora? Eu comecei em 2015. 2015, a Débora de 2015, a Débora de agora. É muita mudança. A mudança, ela é muito... Até se você for reparar, na minha fala, na minha comunicação, eu sempre tive essa forma de falar. Um pouco mais impostada, um pouco mais firme, mas a visão mudou. Então, Sim. aquilo que eu acredito mudou. E claro, daqui a alguns anos vai estar mais evoluído ainda, porque é o que a gente busca. Mas a forma de falar, às vezes, não condizia nem com a imagem que eu tava. Às vezes eu tava com uma calça jeans destroyed, com um all-star, uma t-shirt com detalhe de oncinha, e tava falando com tanta autoridade sobre algo, mas a minha imagem não passava aquela credibilidade. Sei. Então, era desconexo. Uhum. Então, a imagem... Não adianta você ter o posicionamento se a tua imagem não está sustentando. Talvez eu tive aí alguns atrasos de crescimento porque a minha imagem não estava condizente com aquilo que eu queria passar. Sim. Então, eu tive que aprender a mudar isso. Eu senti um aceleramento, assim, de uns 2 anos, que eu acho que eu evoluí uns 5 anos em 2, se não mais, porque a minha imagem evoluiu. Então, as pessoas, elas começaram a associar muito mais valor ao que eu faço, muito mais credibilidade, até o próprio preço de uma consultoria. Então, eu vou lá porque a Débora sabe, a Débora entende, eu acredito nela, eu confio no que ela faz, e porque olha ela, eu estou vendo ela, eu sou o meu case de sucesso. As pessoas olham o meu antes e depois, como você falou, e percebem. Sim. Se ela conseguiu fazer isso com ela e eu já tenho essa percepção sobre ela, eu sei que ela consegue me ajudar. Sim. E a gente precisa viver aquilo que a gente ensina. Isso. Aquilo que a gente mostra. Eu fico assim, não concordo com pessoas que vendem algo e não vivem aquilo que elas estão vendendo. Não existe coerência. Não existe. Por exemplo, não adianta eu querer, então, me beneficiar da imagem. Eu vou usar isso só como uma estratégia. Eu tô montando um personagem para as pessoas pensarem isso de mim. Isso pode funcionar pouco tempo, mas no longo prazo isso não vai se sustentar, né? A partir do momento em que você começa a comunicar, a pessoa já vai perceber, isso aí não tá coerente com aquilo que ele tá passando, né? Então, não é sobre usar a imagem para querer mascarar algo. É para usar a imagem a seu favor, já é para comunicar a tua essência, o que você acredita. Então, é por isso que eu acho que eu trabalho com muito propósito ligado a isso. Eu busco entender a cliente, quem ela é, o que ela quer passar para conseguir até vestir ela para aquele momento. Porque não é um copia e cola, não é uma receita de bolo da internet que alguém falou que faz isso que dá certo. Então, tem que ter um porquê e tem que estar conectado com quem você é. Inclusive, Débora, o convidado do primeiro episódio aqui do Destrave Podcast é o Japa. Não sei se você chegou a ver Não esse cheguei episódio. a ver o primeiro. O Japa, ele é especialista em marketing digital há mais de 20 anos e hoje ele é especialista no TikTok. Então, bacana. ele é mentor de pessoas que querem atuar, ganhar dinheiro com o TikTok. E depois eu vou mandar o link do episódio para você assistir. O Japa, ele tem uma comunicação que é só ele. É só ele que tem aquela comunicação. Ele é engraçado.
ele, ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele dá uns esporros na gente. Ele fala umas verdades, assim, ele te dá uns tapas na cara que, nossa, é uma comunicação, um posicionamento que faz a gente acordar pra vida. Ele é disruptivo e autêntico, muito, né? Muito. É as duas coisas juntas. Uhum. E ele não tem medo de ser julgado. Uhum. Ele não fica pensando, não, se eu falar isso, eu vou ter muito hater. Ele fala, inclusive, assim, é intencional. E essa forma com que eu me comunico é intencional. Porque eu quero gerar desconforto nas pessoas mesmo. Uhum. Porque eu gerando o desconforto, elas vão vir e eu vou poder direcionar elas pra atuar no TikTok. Então, até pensando nisso, pra você ver, o posicionamento dele atrai da mesma forma que repele. Sim, então, super. Eu tô atraindo as pessoas que estão se identificando comigo, com essa minha forma de falar, e eu tô repelindo aquelas que não é pra você. A minha Sim. comunicação não é pra você, o que eu entrego não é pra você. Aí você já seleciona também Sim. o público. E uma outra coisa que não tem como agradar todo mundo. Não. Nós não vamos agradar todo mundo. E é incrível você ter a tua essência, ter essa identidade e usar isso no teu posicionamento. Então, quando eu vou olhar, por exemplo, na internet, eu tô vendo um médico falando de uma forma, outro falando de outra, e isso é muito bacana, né? Tem médico hoje que traz conteúdo através de meme, de brincadeira, e as pessoas se conectam com aquilo. Sim. Vai ter outros que vão ter uma forma de falar mais pausada, com mais autoridade, trazendo conhecimento, né, de uma forma mais formal. E às vezes a pessoa precisa dessa quebra de padrão para conseguir prestar atenção, porque senão é mais um fazendo a mesma coisa. E a partir do momento que você traz a tua autenticidade, você se mostra diferente, a pessoa vai pensar, eu quero acompanhar, eu quero ver o que mais ele tem. Então gera essa curiosidade. Essa quebra de padrão. Isso. Né? Inclusive, semana passada eu postei um Reels que... Já viu aquele meme que o marido começa falando... Ó, a minha mulher agora, ela tá com um negócio e ela vai vir aqui falar. Vocês prestem atenção. Você já viu esse meme? Isso não. Gente, então assim, eu trouxe uma quebra de padrão naquele vídeo. Por quê? Porque foi o Gabriel... Aí eu vi o vídeo que ele fez. Isso. O Gabriel, ele foi a primeira pessoa que apareceu no vídeo. As pessoas estão acostumadas... A ver você. A me ver. Aí, a partir do momento... Ei, peraí, não é a Bianca? Aí eu chego no vídeo toda tímida, assim. Oi, pessoal, então eu tenho um podcast. Gente, isso deu tanto engajamento, Débora. Mas é justamente por isso que você falou. Eu quebrei um padrão. O padrão, eu sempre tô aparecendo ali. Então, isso tem muito a ver com estratégias, né? Técnicas de como prender a atenção das pessoas nas redes sociais. E, Débora, tem assim, falando ainda de imagem e posicionamento, o que as mulheres que estão nos assistindo, o que elas não devem fazer que vai prejudicar o posicionamento delas? Tanto, vamos separar em o posicionamento no digital e o posicionamento na loja, no presencial. Olha, um que serve para os dois ambientes. Falar mal de cliente. Usar uma história de algo que aconteceu um cliente para trazer algo negativo. Você já quebrou o encantamento. Sim. Né? Isso prejudica o teu posicionamento. Tem coisas de bastidores que são para bastidores. Então, eu nunca vou trazer um problema do meu negócio, um problema que eu tive com uma cliente lá no Instagram fazendo um desabafo com ninguém. Então, você tem que separar isso. E, inclusive, fases difíceis da sua jornada, você deixa para contar depois que você evoluiu. Porque aí você traz num teor realmente de inspiração e não de vitimismo. Sim. Né? Então, as pessoas até falam que a vulnerabilidade conecta. Mas depende de que forma que você traz isso. Para os negócios, isso não é essencial. Isso realmente não tem necessidade.
no presencial, eu acho que assim, o posicionamento também não é só ofertar o produto, você precisa ouvir o cliente, entender também o que ele quer, se mostrar prestativo e, de fato, com aquilo que você traz de comunicação, com a tua postura, mostrar o quanto você está disposto a atender ele, com paciência, com entrega, em servir o cliente. Porque é no presencial que você consegue fazer aquilo que no online você não consegue. E o presencial é o teu ponto de contato. E ali é onde você gera experiência para ele. E é através de todos os sentidos, do que ele está ouvindo, do que ele está vendo, de como ele está sentindo. Então, realmente, hoje, o online, né, o digital, ele amplia o nosso alcance, ele nos dá visibilidade, mas é o presencial que fortalece e constrói cada vez mais. E fideliza, né? E fideliza. Acho que a palavra é essa. No Isso. presencial, você tem muito mais chances de fidelizar o cliente. Isso. O cliente feliz, ele vai fidelizar com você. Mas o cliente encantado, o cliente satisfeito, ele vai te recomendar para outras pessoas. Então, é por isso que a gente tem que entregar além daquilo que o cliente espera. Sim. E aí, falando de experiência, Débora, hoje você tem atuação no digital. Você tem o Instagram da loja. Isso. E também você tem a loja. Inclusive, fala o nome da sua loja. A loja é Cabide Pink Boutique. Fica em Curitiba. Fica em Curitiba, estamos no bairro Boqueirão. É um espaço acolhedor, um ambiente gostoso, realmente pensado em receber as clientes. Hoje a gente entende, né, que para a pessoa se deslocar, para ir até uma loja física com toda a facilidade do online e até com o pouco tempo que às vezes nós temos na correria, então eu honro muito isso. Se a pessoa se deslocou meia hora, 40 minutos, tirou o tempo dela para ir até a loja, a gente quer realmente receber, se conectar, entregar o melhor. Eu até falo assim, não é só sobre vender. Eu quero que ela se veja no espelho. Faz sentido essa roupa para você? Porque às vezes a pessoa, ela até acha assim, ai, não sei se eu gosto, não sei, às vezes foi numa outra loja, um vendedor não teve esse feeling de mostrar determinada peça. Então eu quero que a cliente se veja usando. Às vezes tem muito mito também, esse aqui não fica bom pra baixinha, será que não vai ficar bom pra mim? Então eu falo, vamos provar, vamos ver. Então ali eu vou quebrando as objeções também da cliente. Então eu acho que a loja física, ela promove uma experiência, uma conexão que você não tem no online. Sim, e essa entrega, ela não tem preço, né? Não tem Débora? preço. Por isso que eu gosto sempre de ter momentos na loja onde a gente consegue levar as pessoas para lá num evento, num lançamento de uma coleção, num encontro, né, de empreendedoras, algo que vai além às vezes da nossa bolha de produto, ter essa experiência para gerar cada vez mais essa conexão. Até recentemente eu fiz um evento que eu fiz o meu aniversário, eu falei esse ano, eu quero focar esse ano em eventos presenciais novamente. Ano passado eu fiquei muito imersa na minha vida pessoal e casamento e tudo, então não foquei tanto nos relacionamentos através da loja, né, através dos eventos. E falei, esse ano eu já quero começar com tudo. Então, aproveitei que eu fazia aniversário em fevereiro, janeiro tirei para descansar, fevereiro já vou fazer o primeiro. Meu aniversário aqui na loja, venham para cá, vai ter história balão, presentes. Então, as clientes foram até lá, a gente teve esse momento agradável, conexão entre elas nos provadores, momento de roda de conversa entre elas. Teve cliente que trocou telefone, para você ter uma ideia. Que legal. Uma emagreceu, a outra tá usando o manequim da outra. Então vamos fazer aqui uma troca, já vamos fazer um desapego. Então, assim, incrível. Sim. Isso é o que o ambiente físico te proporciona. Gera muita conexão. Muita. E além da conexão, gera o senso de pertencimento. Isso. O senso de pertencimento, quando uma pessoa ela sente que ela tá fazendo parte de algo maior, ela fideliza. Com certeza, essas mulheres, se elas verem, né, algum look, algum story que você fizer, que tenha o look, não, eu quero. E ela vai comprar, né? Ela não vai ter objeção porque ela confia. Isso.
Isso é muito real. Tanto que além da minha venda no provador, onde eu estou mostrando o produto, ali com foco realmente em mostrar o look e o produto, é muito engraçado quando eu saio para algum lugar, apareço com uma roupa que eu não estou vendendo, eu nem estou mostrando, e as meninas recebem o print, eu quero esse aqui que a Débora estava. Então você vê, as pessoas se conectam, Sim. elas querem aquilo. Sim. Então elas entendem que aquilo faz parte da vida delas. Legal. E compram muito por inspiração. Sim. Ali, a gente não tá vendendo realmente a blusinha preta porque eu preciso da blusinha preta. Eu tô vendendo o contexto da imagem, o lifestyle, como eu quero me sentir, né? O quanto ela quer se sentir bonita, empoderada, livre, autêntica. Então, é sobre isso. Sim. E aquilo que a gente já falou, a mulher estar bem vestida, a nossa autoestima aumenta. Até você estava falando de quem trabalha home office. Eu, agora que eu sou empreendedora, estou tendo o privilégio de trabalhar da minha casa. E eu busco, Débora, me arrumar todos os dias. Mas tem um dia da semana que eu tenho o meu dia de feia. Que é um dia que eu não me arrumo. Mas naquele dia eu já me preparo para isso, eu não vou gravar, eu não vou aparecer, né? E aí eu me permito não me arrumar nesse dia. Mas é incrível. Se eu estou arrumada e surge um insight de conteúdo, por exemplo, nós que estamos no meio digital, eu vou e gravo. Você já tá pronta. Eu já tô pronta, exatamente. E o próprio posicionamento nas redes sociais, a gente aparecendo, gravando vídeo, a gente está comunicando alguma coisa. Sim. E eu falo muito que você precisa aparecer, não aparece de qualquer jeito. Não aparece do jeito que você acordou, não aparece de pijama, se você quer, de fato, gerar valor. Claro, isso se você estiver no bastidor, se você estiver mostrando tua rotina, ok. Tem que fazer sentido para aquilo que você quer comunicar. Isso. Né? Então, por exemplo, eu vou aparecer de pijama agora, mas ele tem que ser intencional, então. Eu não vou aparecer de pijama de forma despreparada. Isso. Não adianta eu querer aparecer de pijama e falar sobre algo de valor, o evento do lançamento que eu vou fazer na minha loja. Isso. Não. Então, para esse momento, eu realmente tenho que estar arrumada. Agora, se eu vou trazer uma dica de um produto de skincare, de shampoo, porque daí eu vendo não só a roupa, eu também estou mostrando o meu lifestyle, o que eu uso, como que eu me cuido, aí faz sentido eu aparecer de pijama. Sim. Né? Faz sentido eu mostrar ali na minha rotina o meu momento off com meus filhos, assistindo um filme, que eu tenho, né, essa liberdade, quais são os meus valores. Faz sentido eu mostrar toda a família de pijama, Sim. né, ou numa viagem. Então, você sai um pouquinho do contexto de oferta de produto, de venda, do negócio, e vai se conectar com outro momento de vida. Daí realmente faz sentido. Você já sentiu que poderia estar no digital, mas alguma coisa sempre te trava? Você tem medo de aparecer, vergonha de gravar vídeo, dúvidas sobre o que falar e talvez você até ache que você é o problema, mas não é. O problema é tentar começar sem método, sem clareza do caminho. Eu sou a Bianca Becker, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital, comunicação, estratégia e conteúdo. E depois de conduzir muitas lives e podcasts, eu percebi um padrão muito claro. As pessoas não travam porque não sabem. Elas travam porque não têm clareza e não sabem por onde começar. Foi por isso que eu criei o curso Como Destravar no Digital. Um curso pensado para você que está no início ou para você que já tentou e travou. Aqui você aprende o que falar, para quem falar, como gravar, como perder a vergonha e como usar as redes sociais de forma estratégica. Não é sobre você virar influencer, é sobre você ocupar o seu espaço. Se você sente que chegou a hora de parar de se esconder e quer começar com clareza, esse curso é para você. Agora clica no link e bora destravar no digital. Inclusive, Débora, como que surgiu esse teu lado influenciadora? Porque hoje você tem essa atuação que é muito forte,
né? Isso. Ali no teu Instagram. Como que surgiu isso? E o mais engraçado é que eu sempre falei assim, eu não quero que as pessoas achem que eu sou influenciadora. Então, olha como a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação às coisas. Hoje, quando eu fui trazer a minha apresentação para você, eu incluí a palavra influenciadora. E essa foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso. Que legal. Então, de fato, eu me enxergo como influenciadora hoje, porque eu construí isso. Né? Então, no começo, eu não vou falar que eu sou se eu não sou. Era essa visão que eu tinha. Não, eu não sou. Não sei se eu sou. Eu tô fazendo isso intuitivamente, tô fazendo para ajudar, tô fazendo para compartilhar, faz parte daquilo que eu acredito. E depois que as pessoas começaram a me procurar para isso, a dizer que o que eu postei trouxe resultado, a ver de fato o quanto eu influencio as minhas clientes, seja na loja, seja num produto, seja na compra de algo pessoal, algo para casa. Então, as pessoas começaram a comunicar isso para mim. Nossa, você me inspira, né? Realmente, você me influenciou a comprar isso, a fazer isso. E até de uma forma assim, não é só consumo. Também tem que ter um porquê, né, por trás. Até um exemplo, eu divulguei esses dias uma pessoa que vende pano de prato e ela estava vendendo pano de prato temático da Páscoa e eu achei aquilo muito lindo e eu sei que tem muitas pessoas querendo presentear outras pessoas, querem para sua casa, então é lógico que eu vou compartilhar, eu vou mostrar essa empreendedora, eu sei que com a minha visibilidade ela vai ter um alcance, eu já comecei do zero, se alguém tivesse feito isso por mim, seria perfeito. Sim. Então, eu fiz isso por ela. Eu sei que traz um resultado, né? Inclusive, recebi um feedback dela positivo. Débora, recebi muitas mensagens. E até uma mensagem dela agora querendo me mandar um presente em agradecimento, né? Então, eu não quis ser uma influenciadora. Isso aconteceu. Não foi premeditado, né? Foi natural. Foi natural. Né, foi construído com aquilo que eu vinha mostrando e da forma que as pessoas iam se conectando e tendo credibilidade. Então, hoje eu acredito que tem um certo peso também aquilo que eu indico. Eu tenho que ter muita certeza daquilo que eu vou indicar. Até o próprio posicionamento do profissional que eu vou indicar muitas vezes. Se aquilo não está coerente com aquilo que eu acredito, com os meus valores, daquilo que eu prezo, eu não posso indicar aquele profissional. Sim. Porque daí eu vou estar entrando naquilo. Então, assim, até um exemplo, né, de posicionamento. Então, aquele profissional aborda determinado tema e tem uma forma de se expressar na internet e usa assuntos X e X e eu não concordo com aquilo. Por mais que ele me venha com uma proposta de parceria, de visibilidade, de dinheiro, de qualquer coisa, eu não vou poder me posicionar com ele. Porque aquilo não é coerente com o que eu acredito. Não conecta. Não conecta. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Muito legal. Inclusive, só validando essa sua questão, eu te vejo como uma super influenciadora. Nós temos hoje os micro-influenciadores. E os micro-influenciadores que têm audiências menores, diferente de Virgínia, né, milhares de seguidores, os micro-influenciadores são os que conseguem ter mais conexão, mais efetividade na entrega. Por exemplo, você como micro, quando você divulga alguma coisa, o seu percentual de influência é muito maior do que um grande influenciador, porque a tua audiência, ela é real e ela confia, ela de fato confia, ela sabe. Como você disse, se a Débora tá indicando, eu confio. E até você vê, é uma questão que às vezes muitas pessoas esperam, né, ser muito bons, estarem grandes para achar que aquilo é o que vai trazer credibilidade. Então, a gente quebra isso. Eu tenho pouco menos de 10 mil seguidores. E não é o número de seguidores, mas é a forma realmente que a pessoa traz o conteúdo, que ela se expressa, que ela se conecta, né? E vai ter momentos que vai ter seguidores que vai pensar, não faz mais sentido para mim agora acompanhar. E ela vai deixar de seguir. E tá tudo bem. Tudo bem. É aquilo que a gente falou, ou você atrai ou você repele. Talvez a tua comunicação naquele momento não faz sentido mais para aquela pessoa, porque o teu posicionamento muda,
porque você deixa de falar de tal assunto, Sim. né? E você vai atraindo novas pessoas interessadas naquilo que você está comunicando de novo. Sim. Débora, tá muito bom o nosso bate-papo, tá leve, tá tranquilo, tô adorando ter você aqui como convidada. Que bom. E agora vamos falar um pouquinho como que você vê o digital, qual é o impacto dele no seu negócio hoje? Então, como eu comecei já com o digital, né, sem a loja, então ele realmente foi o que me deu alcance. E eu pensava sempre assim, eu preciso que mais pessoas me conheçam. Então, eu tenho que ser constante. Eu tenho que estar postando sempre porque eu preciso ser vista. Eu usava muitos grupos de Facebook, inclusive o Clube da Alice era um deles. Então, eu pensava lá o que eu tinha que postar, o que ia chamar atenção, a foto do produto. Também, porque eu não podia ser só mais uma no meio daquela multidão de postagem. Sim. E o engraçado é que desde esse começo, 2016, 2017, os meus posts lá, eles tinham muitos comentários. Então, se eu for olhar lá na lupa, pesquisar, vai ter produto, às vezes, com 120 comentários, 80, era muito alto. Claro que lá também foi o boom, né, onde tinha muita, não tinha tanta gente postando também. Hoje, eu vejo que a nossa atenção ela é mais disputada, mas mesmo assim, o nosso alcance, a nossa visibilidade é muito maior. Então, até trazendo um exemplo para lives, às vezes as pessoas elas pegam muito a questão do número, até com uma métrica de vaidade. Eu não vou fazer uma live porque eu não sei se vai ter 80, 100 pessoas. Mas se você abrir uma live para 20 pessoas... você está atendendo 20 pessoas simultaneamente, coisa que às vezes no físico você não ia conseguir fazer. Sim. E teve, né, até um certo receio com live. Eu vejo que isso agora está mudando muito até em relação às lives do próprio TikTok. Tá vindo com um boom muito grande, né? Pessoas que não tinham conhecimento do digital, elas já estão apostando nisso, estão fazendo acontecer. Sim. Do mesmo jeito que já veio a ferramenta, já veio muita gente aplicando, né? Então, eu até pergunto para você, como mentora nessa área do digital, né, o que você ensina para tuas mentoradas em relação a isso, para que, de fato, elas possam explorar o digital da melhor forma? Porque se ela não está explorando, ela está deixando dinheiro na mesa. Com certeza. E o digital, Débora, ele surgiu na minha vida em 2016, quando eu comecei a fazer a gestão das lives do Sebrae, que eu trabalhava no Sebrae. Então, além da gestão, na verdade, eu era igual o Cris, eu era a pessoa que fazia toda a parte da gravação, da transmissão, e foi assim que eu comecei a conhecer esse mundo digital. Quando veio a pandemia, né, portas fechadas, fecha tudo, vamos pro online. Aí foi quando eu me debrucei mesmo, eu comecei a estudar muito sobre isso e viver esse processo de marketing digital na prática. E foi um período que no Sebrae a gente tinha lives 2 vezes na semana. Porque o papel do Sebrae para orientar os empreendedores era importante estarmos presentes. E aí, nessa época também, eu comecei a produzir os meus próprios conteúdos. Criei um canal no YouTube, comecei a produzir vídeo para o YouTube, aí comecei a produzir conteúdo para o Instagram. E, Débora, eu digo que o digital, ele mudou a minha vida. Se não fosse o digital, eu não estaria aqui hoje conversando com você nesse podcast. Se não fosse o digital, eu não teria lançado o meu próprio podcast, eu não teria saído da CLT para começar a empreender. Então, assim, eu defendo muito o digital porque eu fico chateada quando eu vejo pessoas com potencial, com conhecimento, com bons produtos, não trazendo isso para o digital, não mostrando isso na vitrine ali do Instagram, não fazendo o relacionamento com o seu público. Então, a minha atuação no digital é muito para orientar e direcionar essas pessoas que estão começando, que querem ter um posicionamento, que querem começar a produzir conteúdo, que querem aumentar as suas vendas através do digital. Porque hoje, se a pessoa não está no digital,
ela não existe para potenciais clientes. É a mesma coisa que você tem a Cabide Pink, é uma boutique linda, tem roupas maravilhosas, mas você fica com as portas fechadas. Sim. É a mesma lógica para o digital. Se você tem um negócio incrível e você ainda não tá no digital, como a Débora falou, você tá perdendo dinheiro, tá perdendo cliente, tá perdendo de se posicionar. Então, é tudo isso que eu trago para a mesa e que eu ensino. E eu gosto de viver o que eu ensino. Então, eu vivo de fato esse processo. E por que destrave? Porque é o ato de realmente destravar as pessoas para esse mundo do digital. Para mostrar para elas que tem como sim. Inclusive, eu tenho uma mentoria, que é a mentoria Destrave, e uma das minhas mentoradas, ela me mandou um depoimento há algumas semanas falando o quanto mudou já o pensamento dela com relação a empreender. Que ela consegue se ver empreendendo. Ela consegue enxergar que tem como. E uma outra dica para quem está começando, Débora, no digital é desapega de perfeccionismo. Sim. Não existe perfeição. Não. Não espere estar pronto para começar. Começa do jeito que tá, do jeito que dá, com o que você tem. Sim. Porque aos poucos é que a gente vai melhorando. Assim como você começou e foi se desenvolvendo, eu também. Lá em 2016, quando eu comecei, Débora, era de chorar. A minha comunicação, o meu posicionamento. Eu não tinha a maturidade, essa visão de negócio que eu tenho hoje. Mas eu precisei dar o passo, dar o primeiro passo. Isso. É a partir do teu início que você vai construir e você vai evoluir. Não tem como você ser bom se você não começou ainda. Exato. Como que você vai ter esse caminho se você ainda não deu o primeiro passo? Isso é para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, para um negócio, para aparecer nas redes sociais. Então, chega a ser um orgulho você olhar para trás, para tua jornada e ver que aquela Bianca começou, que aquela Bianca não desistiu. Sim. Da mesma forma eu, né? Então, eu não esperei o melhor cenário, eu encontrei uma oportunidade e fiz. Hoje, até em muitas coisas que eu vou falar na loja, até para as meninas que trabalham comigo, eu falo, eu te passei isso ontem, esse conhecimento, essa forma de abordagem, você já tem que aplicar. Anota e já começa a aplicar. Senão, foi só uma conversa. Senão, foi só algo que você... Esquece, né? Esquece. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um conhecimento de algo, a gente precisa fazer. E no caminho, nessa jornada que a gente vai se posicionando e evoluindo, a gente vai adquirindo esses conhecimentos e a gente vai incrementando isso. Aumentando o nosso repertório. E você só vai conseguir se você der o primeiro passo. Isso. Ficar ali pensando, mas será? Ai, mas eu não nasci pra isso. Gente, a Luana Carolina, sabe a Luana Carolina? Ela tem uma frase que eu amo, que ela fala, bom você se torna. E é isso. Não tem como começar já arrasando em algo que você nunca fez. O processo faz parte, tem que viver o processo. E as pessoas só percebem que você é bom se você mostra. Exato. Se você não mostra, você não é bom. Então, comparando um profissional, né, que tá lá nas redes sociais, que tem um negócio. Às vezes, você pode ser melhor do que ele, atende melhor do que ele, tem mais conhecimento, mas ele parece ser bom mais do que você. Sim. Porque ele fala, ele demonstra. O pouco que ele sabe, ele faz. E você, o muito que sabe, tá guardando pra você, né? O que separa essas duas pessoas é o quê? É a coragem. É a coragem de colocar o pé na água. É a coragem de ir pra arena. Tem um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu amo esse livro. Eu já li, assim, umas 5 vezes e ele é meu livro de cabeceira. Sempre que eu tô, assim, insegura, que eu
eu leio partes específicas desse livro. Inclusive, fica de indicação aqui para vocês, porque... Já vou anotar essa. Nós precisamos ter ousadia, né, Débora? Sim. Para fazer, para executar, para se colocar à prova. Esse passo, por exemplo, da minha transição de carreira, inclusive tem um vídeo aqui no YouTube sobre minha transição de carreira. Vou colocar um cardzinho aqui em cima para quem quiser assistir. Foi o maior passo da minha vida até agora. Eu tenho 33 anos. E sair de um emprego estável, com ótimo salário, com benefícios, plano de saúde. Estabilidade. Muitas, até falei no outro podcast, muitas pessoas me chamaram de louca. Mas só a gente sabe o desejo que pulsa aqui dentro. Sim, e a questão também, a tua zona de conforto não gera crescimento. Isso. Então você precisou sair dessa zona de conforto, que muitas vezes de confortável também não tem nada, né? Essa forma de falar. Sim. Você precisou sair do conhecido e acessar algo que ainda você não tem um mapeamento completo do caminho, mas você está fazendo. E aí as portas vão se abrindo e você vai entendendo que é por aqui que eu vou agregar mais isso, a necessidade das tuas clientes, das tuas mentoradas vai gerando até uma nova forma de você criar um outro produto, um outro tipo de mentoria, um outro curso gravado. Então, é isso que vai acontecendo. Né? Vai pedindo, igual no meu caso. Eu não pensei assim, nossa, meu sonho é ter uma loja assim, assim, assado. Imagine, eu com pouco recurso, não tinha nem para a primeira loja o dinheiro, né? Mas eu comecei visando que eu posso desse jeito aqui, na internet, nas redes sociais, eu só preciso postar. Tava lá até tarde da noite respondendo cliente no WhatsApp, nos comentários, a hora que me mandasse. Às vezes eu tava amamentando e respondendo, né? Então, hoje já não é mais assim, hoje já é mais tranquilo, mas eu tive que passar por aquele começo, né? Então, realmente, foi também uma virada de chave, uma mudança muito significativa na minha vida. E se eu não tivesse começado por aquele caminho, cheio de pedra, de espinho, hoje eu não estaria vendo as flores que eu vejo. Sim, né? E quem quer dá um jeito. Isso. Quem não quer... E tem muito a ver com a nossa personalidade também. Né? Então, até uma coisa, eu não tenho às vezes, né, essa visão, eu não tenho isso na minha personalidade, porque cada um vai ter os seus atributos, os seus pontos fortes, aquilo que é bom. Então, mas se eu não sou bom nisso, então eu vou pegar alguém que seja, alguém que me direcione para eu poder me mover para essa direção. Porque às vezes sozinho realmente você não vai ter isso. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu sou assim, eu tenho esse senso de autorresponsabilidade. Então eu nunca precisei de alguém dizendo o que eu tinha que fazer. Eu tenho esse senso. Você é fazedora. Sou fazedora. Eu sou aquela pessoa, realmente uma empreendedora nata. Né? Eu não precisei de curso de empreendedorismo. Mas tem pessoas que precisam. Sim, com certeza. Porque essas pessoas que não têm essa habilidade nata desistem na primeira dificuldade. Então, aí também tá a diferença. Por que eu persisti? Por isso que eu te respondi, não, eu nunca tive vontade de desistir. Posso já ter pensado, talvez, em retroceder. Ainda assim não fiz. Que foi no momento da loja física na pandemia, que eu tive que manter loja aberta. Eu recém tinha inaugurado uma loja 5 vezes maior do que a primeira loja que eu tinha. Aumentei minha equipe, contratei 3 colaboradoras. 5 meses depois, com a pandemia, tive que fechar, não podia abrir a porta. Se me vissem dentro da loja, tinha que ir embora, era multa, era aquele medo. Então, assim, cheguei a pensar, será que eu abro num prédio comercial, né, com uma porta, algo de novo com hora marcada? Não, eu não vou sair daqui desse espaço, eu quero crescer aqui, eu vou tentar, eu vou me segurar aqui, o online vai pagar o meu físico e depois eu vou usufruir desse lugar. Que foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, hoje, o meu online continua levando pessoas para o físico, né? E é assim, e hoje eu tenho mais mentalidade de crescimento. Por um tempo, por um período, eu entendi que eu tinha que evoluir da forma que eu estava, como eu estava, com cliente, com produto. Eu até brinco que eu construí
uma outra cabide pink. Eu abri uma outra loja no mesmo lugar. Porque eu mudei o posicionamento, o branding, fachada, sacola, produto. Muitas clientes nos acompanharam, porque elas também amadureceram, né? Elas também evoluíram na forma de vestir, de pensar. Algumas não fazia mais sentido, né? Deixou de fazer sentido, a pessoa não é o momento dela. Talvez até volta a seguir de novo depois de um tempo. Nossa, que bacana, te reencontrei de novo. Mas assim, foi uma mudança muito grande. E foi essa evolução. Sim. E isso que você traz sobre você nasceu com a veia empreendedora. Sim. Isso é uma competência nata sua. Mas tem como ser desenvolvido. Exato. Assim como a nossa comunicação, quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente treina, melhor a nossa comunicação fica. As competências empreendedoras é a mesma coisa. E é aí, Débora, que entra os mentores. Exato. Porque um mentor, se ele é mentor, ele já passou por aquilo. Que tem bagagem, experiência. Exato. Então, ele vai falar com base na vivência dele. E hoje os mentores, eles estão aí para encurtar o caminho. Então, se você levou 5 anos para se encontrar realmente, uma pessoa que está começando do zero com um mentor vai levar 2 anos. Realmente vai acelerar o teu resultado. Isso. Então, vamos até pegar um exemplo. Eu tô com um problema na minha loja. Eu preciso resolver isso. Nossa, eu não sei como resolver isso. E quantas lojas já passaram por isso? Puxa, se eu tivesse, às vezes, até um contato com alguém que passou por isso para me dizer como que essa pessoa resolveu isso. Sim. Aí eu vou ficar quebrando a minha cabeça sem saber, né? E às vezes até alguém dessa loja, que a gente vê hoje muitas lojistas que são mentoras, que podem auxiliar nisso, ou mentores que também já deram mentorias e consultoria para lojas, né? Então, eu tô trazendo a loja como um exemplo, mas no posicionamento, no digital, isso como pessoa e qualquer outro negócio e qualquer outro produto digital também, né? Então, tem o seu mentor. Com certeza. E o digital, ele vem para facilitar esse acesso ao conteúdo, ao aprendizado, ao conhecimento. O mentor, de fato, ele... Por exemplo, consultoria, você contrata uma consultoria e o consultor vai resolver um problema específico. E às vezes, nós, ali no nosso dia a dia, na nossa cabeça, mas como que eu vou contratar alguém para fazer isso? Isso é tão simples, mas sempre tem pessoas que podem resolver os nossos problemas. Sim. Claro, tem coisas que você como empreendedor, você como dono aí do seu negócio, é você que tem que fazer. Mas buscar ajuda, né, Débora? Sim. Olhar para fora, a gente não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Exatamente. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu sei pouco. Ainda tem muito para eu avançar, para eu evoluir. Sim, eu vejo dessa forma também. Então, eu vejo essa mentalidade de crescimento, né? Eu sei que daqui a alguns anos eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. E isso não é vaidade. Não. Isso é realmente o resultado que eu vou colher com base nas ações que eu tenho hoje. Eu não vou parar no tempo. Porque certeza. Eu tenho uma mentalidade de expansão e de crescimento. Isso. Então, eu com certeza vou estar melhor. Sim. Você que está assistindo, tá gostando do nosso papo? Comenta, deixa um comentário aqui pra gente saber que você chegou até aqui. E deixa o like nesse vídeo, pega o link, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Se inscreve no canal, porque esse é só o 3º episódio do Destrave. A gente pode até fazer, Débora, uma parte 2. Sim. Né, do nosso podcast. Então, se você tá gostando, mostra pra gente que você assistiu até aqui. Vamos falar agora sobre estratégias de vendas? Vamos. Como que você faz ali para movimentar a tua rede, as tuas clientes? Ou melhor,
qual estratégia que quem está assistindo a gente, as pessoas que têm lojas físicas e também atuam no online, o que essa galera, elas podem fazer hoje ainda, que isso vai trazer retorno para elas? Então, pegando inclusive o exemplo do próprio Instagram, que é o que traz essa visibilidade pra gente. Então, ter uma estratégia do que eu vou mostrar ali para gerar uma conexão, até mostrar que outras pessoas estão consumindo o meu produto, usar como prova social e validação quem são essas clientes, como que elas se sentem quando compram o meu produto. Pegar feedbacks. Pegar feedback, mostrar cliente na loja. Então, assim, tem clientes aqui na loja, olha as clientes provando, por que você ainda não veio? A cliente fica pensando, nossa, eu tenho que ir lá, né? Então, isso gera esse desejo da pessoa ir até lá. E também, até no próprio online. Olha aqui os pedidos saindo, eu faço muito isso, eu mostro os bastidores. Quem escolheu, por exemplo, eu fiz um provador. Uhum. Aí, após o provador, às vezes vão ter pessoas que vão ter uma demora na decisão. Às vezes a pessoa vai ter uma demora ali em se decidir se compra, se não compra. Então, eu uso até esse gatilho de que as outras pessoas já estão comprando, eu estou mostrando os pedidos saindo para que acelere a decisão dela. Então, acaba sendo uma venda no impulso. Nossa, se fulano comprou, então eu tenho que comprar, porque senão vai acabar. Quando a gente vende algo até com valor agregado, a gente não tem um estoque grande daquilo. A gente trabalha uma certa exclusividade, né? Aquilo que é mais exclusivo é mais desejado. Então, a pessoa quer ter o acesso àquilo. É o gatilho de escassez. É o gatilho da escassez. E se eu tenho muito daquele produto, a pessoa entende que, o tempo todo, a hora que eu quiser, eu vou mandar mensagem e vai ter. E na loja a gente entende que não é esse o nosso melhor caminho. Então, eu trabalho com exclusividade. Então, se eu postei aquele provador, já é para me trazer um resultado imediato. Então, eu uso na fala do provador, falo que são peças limitadas, exclusivas, que elas já podem pedir, que a gente entrega, que elas podem provar. Até ontem eu fiz um tour na Arara, e aí eu fui mostrando modelagens diferentes de calça, que ao mesmo tempo tinham a mesma cor, era da mesma paleta, mas não eram iguais. Então, ali eu também falei, inclusive, venham provar para que vocês possam ver essa calça no corpo de vocês. Então, ali na nossa comunicação, a gente dá um direcionamento. Eu quero que ela compre online, eu quero que ela venha na loja, né? Então, qual que é o teu resultado? O que você quer agora? Você precisa trazer clientes para o teu espaço? Ou você já quer fechar essa venda no WhatsApp de forma rápida? Né? E até alguma coisa assim, falando também sobre a questão da experiência, da estratégia de venda, eu participei de um evento de uma marca, onde eles fizeram uma experiência para os lojistas com o produto, com o lançamento, desfile, um universo maravilhoso. Então, eu vivi aquele contato do presencial com o produto que às vezes legal. A gente não tem, né, numa compra. Uhum. Você tá no foco só, às vezes, do produto. Lá eu tive acesso até como eles pensam, como eles desenvolvem uma coleção. O porquê, por exemplo, que a renda vai estar em alta agora, quais foram as inspirações deles para colocarem a renda. Eu acredito, eu reforço isso muito mais. Então, eu vou comprar renda porque vai vender. Então eu tô agora colocando como empresária ali, né? Aí o produto, por exemplo... o jeans, a forma que eles apresentaram, contaram a história do jeans, que agora ele vem mais amplo, assim, assado. Então, eu vou comprar, eu vou apostar, porque é assim, é dessa forma, então vai vender. Então, como que eu vou trazer isso para minha cliente? Eu tenho que usar da mesma estratégia, mas adaptar para a minha cliente. Eu também tenho que trazer um storytelling. Também tenho que mostrar para ela. E eu também tenho que trabalhar o emocional para que ela também tenha essa mesma emoção na hora de comprar. Porque eu lá fui impactada de tal forma que a minha compra foi 3 vezes maior do que a projeção que eles tinham para mim. Sim. Então, eu também quero aumentar o meu ticket médio com a minha cliente. Eu quero que ela veja outras mulheres usando o meu produto. E eu até quero desenvolver um evento focado nessa experiência com as minhas clientes. Inclusive, mulheres que já estão falando assim para mim. Eu estou aguardando o teu evento, porque a roupa eu já tenho.
sabe? Que eu falei, nesse dia eu quero vocês assim, já dei a paleta de cores, como que eu quero ali que elas estejam, para que todas estejam pertencendo naquele espaço, naquele momento, vivendo aquilo, sabe? Eu quero ir. Quando tiver, com certeza. Quero fazer parte, com certeza. E eu realmente já dei spoiler, assim, para algumas. Falei, vou fazer um momento desse, e aí você vem assim, nanana. Então eu já tenho look. Então elas estão realmente esperando esse momento. Sim. E você se inspirou. Sim. Você viu uma outra marca do teu segmento. Isso. Usando essa estratégia. E aí você se inspirou e vai adaptar para o teu negócio. Isso é muito importante também para quem empreende. Demais. Você se inspirar, olhar para o mercado, olhar o que é que o seu concorrente, né? Sim. O que é que o seu concorrente está fazendo? E até, às vezes, também não só o concorrente saindo da bolha, mas eu tive, por exemplo, estratégia já no meu negócio, onde eu fui olhar para uma confeitaria. Não é óbvio. Então, eu olhei para uma confeitaria, o que ela fazia, como que ela gerava desejo, e eu via muito a questão da embalagem, era Natal, os elementos, e eu usei aquilo no meu kit com vale presente, na minha sacola, para gerar um encantamento para a pessoa querer comprar aquele presente comigo. Uhum. E eu me inspirei numa confeitaria, numa embalagem de um panetone. Olha só. Então, a nossa visão, ela tem que estar aberta além do nosso nicho também. E você precisa treinar isso. Sim. Nós precisamos ter essa abertura de forma consciente. Isso. Né? Agora, por exemplo, eu vou aqui olhar o feed do Instagram para ver como que eu posso me inspirar. O que eu posso pegar ali de ideia, de gatilho para trazer. E não precisa ser óbvio, não. Né? Desse não óbvio podem surgir estratégias que vão agregar muito para o negócio. Sim, às vezes você modifica um detalhe. Uhum. Já é algo que você começou, né? Então, assim, até uma outra questão, não precisa você criar algo. Você não precisa inventar do zero. A roda, né? Não precisa. Uhum. Mas você pode olhar para aquilo, se inspirar e colocar a tua essência. Inovar. Fazer isso. Diferente do que você está habituada. Não é criar. Isso. É se inspirar e realmente colocar a tua personalidade, adaptar para o teu negócio, para o teu nicho. Até, olha uma coisa que eu estava observando ontem e eu trago até como um ponto de referência. Tem um meme viralizado de vídeo que as pessoas falam, será? E fazem uma dancinha. E aí a pessoa adapta para o nicho dela. Você falou que o meu produto é caro. Será que não é você que ganha pouco? Será? Então, ela trouxe isso pro nicho dela, para as objeções que às vezes as pessoas encontram no negócio dela. Daí eu vi uma mãe falando sobre o mesmo tema. Estão dizendo que adolescente não gosta de contato físico. Será? Daí ela vai abraçar a filha sai. Você vê, é o meme, é aquela ação, aquilo que tá todo mundo fazendo, só adaptando pro seu nicho. E tá todo mundo fazendo, e vão compartilhando. E isso gera uma curiosidade, às vezes, de você até querer pegar... Nossa, deixa eu ver. Deixa eu olhar quem mais fez. Como que eles fizeram. Como que eles adaptaram. Porque isso é a criatividade. Sim. É como você colocou a tua essência, o teu negócio naquilo. E depois eu fui ver quem começou isso. Foi há mais de anos, um homem que era radialista. E ele fazia essa dancinha na rua pra tudo. Ele dançava para comemorar um gol, a vida, o aniversário, a felicidade. E ele trazia uma conversa e ele fazia essa dancinha. E agora o meme é justamente isso. A pessoa fala essas ações provocativas e faz a dancinha. Que legal. Você vê? É muito interessante. Sim. Então adaptou algo, né? Sim. E até... Para quem está assistindo, eu sugiro que vocês assistam o segundo episódio do podcast, que eu conversei com uma consultora especialista em Instagram. Então, ela trouxe muitos insights e nós falamos de ganchos que prendem a atenção das pessoas, como que você pode fazer para começar sua fala nos vídeos. Então, em algum lugar tá aparecendo aqui o card para você assistir esse episódio sobre Instagram, que a Flávia entregou ouro. Nesse episódio também tem muitos insights de estratégias
que você pode adaptar para o teu nicho e trazer mais seguidores aí para o teu Instagram. Débora, me veio aqui um outro tema. E aí, nós estamos chegando perto do nosso momento A. Estamos chegando no final. Passou que a gente nem viu, né? Sim. Mas eu queria trazer um último tópico que é importante, que é a questão dos momentos de pausa. Sabe? O descanso, o desacelerar, o desconectar. Eu tenho muito isso, que eles são necessários. Muito. Porque senão a gente pode travar, ter um burnout, dar uma pane ali. Então, descanso é necessário. Sim. Como que você vê isso, Débora? Muito real. Inclusive, esse ano, eu me permiti mais, eu prolonguei mais as minhas férias, coisa que antes eu até não podia fazer tanto. Fizemos uma viagem maravilhosa em família e ainda dentro ali das primeiras semanas de janeiro, que o movimento estava um pouquinho mais fraco, tinha muita gente viajando, mesmo assim elas estavam online querendo comprar. Porém, eu tinha produzido meu conteúdo em dezembro, né? Eram os mesmos looks, ali foram as primeiras semanas que não chega novidade, as fábricas estão em recesso e o comércio automaticamente vai ter aquela promoção. Só que eu já tinha foto feita, o conteúdo, então não exigia tanto da minha presença no digital. Então eu me desconectei, não só presencialmente da loja, mas eu me desconectei também de produzir o conteúdo, também de fazer o provador, também de todo aquele operacional na loja, de chegar a mercadoria e tudo mais. Então foi um momento de pausa muito estratégico, que eu pude viajar, descansar, e ali dar um gás também para depois você retomar com mais vontade. Traz uma certa clareza daquilo que você está fazendo e quais são os teus objetivos para aquele ano. Eu consegui refletir o que eu tinha conquistado no ano passado, se aquilo estava feliz com aquilo, se às vezes em algo até que eu não evoluí, por que eu não evoluí, e até saber respeitar o porquê do que eu não fiz aquilo, né? Então, assim, todos nós vamos ter fases na nossa vida, momentos na nossa vida. Eu, por exemplo, teve momentos que as pessoas falavam assim, você pensa em abrir outra loja? Você quer abrir outra loja? Até como uma cobrança, às vezes, de um crescimento, que eu tivesse que mostrar para alguém algo que eu estava crescendo, mas não era sobre isso. Né? Eu não tinha que abrir outra loja para mostrar crescimento para ninguém. Eu tinha que ser constante, fazer o meu melhor naquilo que eu estava fazendo e entendendo que às vezes, antes até mesmo de mais uma loja, de mais responsabilidade, de mais carga, eu precisava ser mais presente com os meus filhos, estar mais ali, porque ali eu também estou construindo algo tão importante quanto o meu negócio. Porque eu só realmente me tornei uma empreendedora porque eu queria mais tempo, mais qualidade de vida para estar com eles. No caminho foi um pouquinho conturbado, não tive muito aquele tempo como eu gostaria, porque daí a gente vê que a realidade é outra, mas sempre entender o porquê que eu comecei isso. O que me move, né? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Né? Porque além daquilo no negócio, né? Do que me move no meu negócio, para as minhas clientes, é para a minha família, para quem está comigo, perto de mim. Quem eu quero ser para eles. Não adianta eu ser uma excelente empreendedora, estar disponível o tempo todo para as clientes, se eles têm a minha falta em casa. Então, certeza, desacelerar é tão importante quanto estar fazendo. Incrível! Débora, obrigada. Imagina. Por ter aceito o convite. Foi maravilhoso. E vamos pensar numa parte 2, com certeza. Vamos. Agora, eu vou pedir para você deixar um recado final para quem está assistindo. Fala também as tuas redes sociais, da loja, o teu. E fica à vontade, a tua câmera essa aqui. Certo. Eu acredito que todos nós temos um propósito, estamos aqui por uma missão, e isso nunca é sobre nós, é sobre o outro, é a forma que a gente pode impactar na vida do outro, né? Eu estou aqui, mas trazendo a minha trajetória de uma forma para inspirar outras pessoas a isso, a mostrar que é possível. Então eu acredito que com certeza você também tem algo guardado, que a hora que você conseguir trazer à tona, conseguir se expressar,
começar, você vai inspirar outras pessoas também. E não se apegar em quantidade de pessoas. Se você impactar uma pessoa, você já cumpriu o teu propósito. Porque é sobre isso. O propósito não é sobre quantidade, e sim a forma que você impacta. Então, assim, algo forte, né, que eu carrego, até me emociono. Eu não quero partir dessa vida sem ter deixado um legado, né? Eu quero ser lembrada pelas pessoas pelo aquilo que eu fiz de bom. Deixar algo bom nas pessoas. Então é isso. Ai, que lindo! Obrigada, Débora. Amei a nossa conversa. Muito obrigada. Tenho certeza que esse episódio vai inspirar muitas vidas, muitas mulheres que querem empreender, e você é uma mulher inspiradora. Obrigada. Com certeza. Obrigada pelo teu tempo aqui. Obrigada. E a minha mensagem final para você é: cuidado com crítica construtiva de quem nunca construiu nada. E se posicione, porque o digital, ele recompensa quem aparece. Até o próximo episódio do Destrave. Tchau, gente! Tchau!